Bom dia, alunos e alunos. Vamos aí nessa primeira aula retomar o conteúdo do primeiro bimestre, primeiramente fazendo uma revisão para refrescar um pouquinho a nossa memória dos assuntos já trabalhados até aqui e depois a gente dá sequência no material. Bom, no primeiro bimestre nós falamos sobre misturas homogêneas e mistura heterogênea. Primeiro, o que é uma mistura? Mistura é quando se tem duas ou mais substâncias juntas e ali elas estão, vamos dizer, misturadas uma na outra. Aí, como são mais de uma, ou seja, já não é uma substância pura, é uma mistura. E ela pode ser classificada em mistura homogênea e heterogênea. As misturas homogêneas, a olho nu, a gente não consegue perceber a diferença dos materiais. Vamos imaginar aí a gente pegar um copo de água do mar. Ali você tem água e sal, mas olhando você não consegue perceber o que é a água, o que é o sal. Ou seja, aquela mistura parece uma coisa só, parece uma única substância, mas não é. Então ali tem duas substâncias, a água e o sal, só que você não consegue ver a diferença dos dois. Na mistura heterogênea, essa diferença fica clara e óbvia. Um exemplo disso é a mistura de água e óleo. Quando a gente coloca água e óleo, a água fica para baixo e o óleo fica em cima, pela diferença de densidade. Neste caso, a água e o óleo ficando separados formam uma mistura heterogênea. Você a olho nu consegue perceber o que é a água, o que é o óleo. Então essa é uma mistura heterogênea. Nós também falamos alguns métodos de separação de mistura. Quando se tem lá uma mistura, como faz para separar esses elementos? Então nós falamos e vemos aí no texto alguns tipos de separação de mistura, entre eles a vaporização, a centrifugação, a filtração, a decantação, a peneiração e a catação. São esses métodos de separação de misturas. Vimos também nas nossas aulas algumas características dos materiais, principalmente massa, ou seja, o peso do material e volume. Lembrando, massa e volume são diferentes. Uma coisa que eu mostro bem nítido isso é quando a gente faz aquela pergunta: o que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Lembrando, 1 quilo de pena e 1 quilo de chumbo. Ambos pesam a mesma coisa, 1 quilo cada. Porém, o volume deles são diferentes. A pena é bem mais volumosa do que o chumbo. Então, o volume da pena é maior. Dá a impressão, então, que olhando nitidamente, pode ser que o chumbo seja mais pesado, porém ele só tem uma densidade maior. Ambos têm o mesmo peso, mas o volume é diferente. Então, volume e peso são coisas diferentes. Vimos também nesse primeiro bimestre as transformações dos materiais, seja elas físicas e também as transformações químicas. A diferença é a transformação química, a transformação física, é a transformação física. São aquelas que modificam o material sem alterar sua composição. Vamos imaginar aí um prato que se quebra, um prato de vidro. Esse prato tinha um certo tamanho, um certo peso. Ele se fragmentou em pedaços menores, mas não deixou de ser vidro. Então, sofreu apenas uma transformação física. Quando também congelamos a água passa de sólido para líquido. Essa também é uma transformação física. Continua sendo água, seja ela líquida, seja ela em forma de gelo. Já a transformação química é quando se mistura duas substâncias, elas reagem entre si, produzindo novas substâncias. Então, por exemplo, um cadeado quando enferruja, um metal quando enferruja, ele passa a formar uma substância diferente do que ele era originalmente. Então, é outro tipo de material.
Então, outra evidência também é quando alimentos começam a apodrecer, aquele alimento não está deixando de ser aquele material, aquele alimento e transformando-se em outro. Ou seja, essa transformação é chamada de transformação química. Então, muito obrigado aí pela atenção. Nessas poucas palavras resumindo aí a matéria do bimestre que a gente já viu até aqui e bons estudos aí com o material. Um abraço.